Porque algumas receitas sem glúten e leite dão certo e outras não. Vocês já fizeram uma receita hoje? Fez a receita do bolo, por exemplo. Fez o bolo, ficou legal, macio, fofinho, cresceu bem. Mas daqui uma semana você fez a mesma receita e o trem desandou? Pois é, isso acontece. Mas isso acontece com quem? Ou por quais motivos? Primeiro motivo. Tem duas coisas que vocês vão fazer por eliminação. Primeiro motivo, sua receita desandou porque ela tem algum problema ali no equilíbrio de ingredientes. Ou sua farinha absorveu mais líquido hoje do que na semana que vem. E aí, o seu resultado vai ficar diferente. Olha aí, farinha de lote diferente, dá essa diferença também. Isso aí, perfeito. Mas o principal motivo para esses casos de você fazer a mesma receita hoje, semana que vem ela não funcionar, é que você não entende algumas coisas da receita que são primordiais. Não entende algumas coisas das receitas sem glúten que são primordiais. Exemplo, lote de farinha diferente. Bem que a Alicia colocou aqui. Quando a gente altera o lote de farinhas, a gente pode alterar a capacidade dessa farinha de absorver a umidade da massa, o líquido da receita. E aí, o que acontece? Fiz a minha receita de bolo hoje, minha farinha absorveu normalmente. Perfeito, ficou ótimo o meu bolo. Beleza. Semana que vem, eu comprei outras farinhas, porque as minhas já haviam acabado. E aí, quando eu usei essas farinhas no meu bolo, a massa ficou meio seca. Só que, né, eu, como segui a receita, como eu não entendo dessas alterações, eu fiz a receita do mesmo jeito e ficou seco. O bolo não cresceu bem, ficou duro e esfarelando. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento sobre as farinhas. Porque eu não entendia por que uma farinha absorvia mais, por que uma farinha pode ser a mesma farinha, só que de lotes diferentes, absorvia menos. E se você faz uma receita hoje, semana que vem você erra a mesma receita, é porque você não tem o conhecimento necessário para entender a receita. Você precisa entender a receita antes de fazer. Receitas sem glúten, elas são um pouquinho mais delicadas, elas demandam um pouquinho mais de cuidado para serem feitas. Isso todo mundo já sabe, né? Porque sim, você vai errar algumas vezes, você pode errar algumas vezes. Eu errei muitas. Muitos alunos meus também erraram várias vezes. Por quê? Porque no início a gente não tinha esse conhecimento que é essencial para você acertar a receita. Eu quero fazer uma substituição de farinhas. Eu recebi uma mensagem hoje. Eu posso substituir a farinha de grão de bico por farinha de amêndoas porque eu não consigo encontrar a farinha de grão de bico. E aí? Será? Não sei, eu não tenho conhecimento para isso. Aí eu vou lá, tiro a farinha de grão de bico e coloco farinha de amêndoas. O que vai acontecer com a massa? Desanda. Então, por mais que vocês achem que vocês não precisem entender as farinhas, vocês precisam. Porque vocês não vão acertar as receitas do jeito que vocês querem. Porque vocês vão mais errar do que acertar. Porque vocês vão desperdiçar muito ingrediente, muito dinheiro, muito tempo. E pior, vocês vão ficar mais tristes a cada receita que vocês erram. E isso pode gerar outros problemas, né? Eu não sou capaz de fazer receita. A receita sem glúten e leite não funcionam. São ruins assim mesmo. E não é nada disso. É a falta de conhecimento sua que faz com que você erre as receitas. Então, é primordial, gente. Eu falo aqui, repito toda a live. Porque eu tenho certeza absoluta que sem isso, replicando receita, você não tem resultados perfeitos e você mais erra do que acerta. Eu passei por isso. Mas eu aprendi levando na cabeça, né? Errando, jogando fora ingrediente, pesquisando, estudando sozinha. E eu não quero que vocês passem por isso. É por isso que eu tô aqui toda semana, 2 vezes por semana, geralmente. É por isso que eu faço esse evento que eu tô fazendo agora. Porque eu realmente quero que vocês entendam que esse processo de fazimento de receitas não é somente replicação. Não é simplesmente você olhar uma receita ali, copiar e fazer. Não é assim que funciona. Nas receitas sem glúten e leite não é assim que funciona. A gente precisa conhecer o que a gente está fazendo. São técnicas diferentes. Vocês vão ver. Acho que na aula de amanhã eu vou falar sobre uma técnica que é da confeitaria, panificação tradicional, mas que para sem glúten a gente precisa mudar essa técnica. Acho que é na aula de amanhã que eu falo sobre isso. Então não é simplesmente, eu vou pegar uma receita, vou replicar e vai dar certo. Não.
A gente precisa entender a receita. E aí, por entender a receita, vocês precisam conhecer os ingredientes, vocês já sabem disso. Vocês precisam conhecer as técnicas de preparo, os métodos usados para fazer o preparo de determinados tipos de massa, porque cada tipo de massa vai demandar uma técnica diferente, né? Cada tipo de massa vai demandar uma combinação de ingredientes diferentes. E se você não entende isso, você não consegue fazer as receitas ficarem perfeitas. Você não consegue fazer vários tipos de receitas. Eu conheci uma pessoa que ela estava há 10 anos comendo a mesma receita de pão, porque era a única que ela acertava. Imagina você comendo o mesmo pão todos os dias por 10 anos, porque era a única que você conseguia acertar. Gente, eu quero comer sonho, eu quero comer cupcakes, brigadeiro, bolo recheado, pudim, eu quero comer bolo de milho. Inclusive tem um bolo de milho bem aqui que eu fiz hoje. Eu quero comer tudo que eu tenho vontade. E se eu só replico receita, eu não consigo fazer isso. E se eu dependo de comprar, eu também não faço. Não consigo porque não tem pra vender essas coisas que a gente gosta de comer, né? Agora deixa eu ir pra pergunta aqui. Então, resumindo, por que você faz uma receita hoje e funciona e daqui uma semana você faz de novo e não funciona? Porque você não conhece o que você tá fazendo.